Olá, ouvintes da Physiomotion. Estamos de volta com mais um episódio especial do nosso podcast e hoje temos uma conversa importantíssima com uma das figuras mais atuantes na defesa da fisioterapia e da terapia ocupacional brasileira. Nosso convidado é o Dr. Willem, atual presidente do CREFITO 2, membro da Comissão de Ações Políticas do COFITO, ex-conselheiro de Conselho Nacional de Saúde e especialista em área como fisioterapia do trabalho, acupuntura e medicina tradicional chinesa. Dr. Willi, é uma honra recebê-lo aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse para a gente. Olha, muito feliz, né, de estar aqui com vocês, né? E, olha, e principalmente de ver acadêmicos aqui engajados com não só o presente, mas principalmente o futuro da nossa profissão. Movimentos como esse, né, nos fazem, na verdade, assim, ter mais energia, sabe? Voltar aqui aquele combustível que aquece o sangue e que faz com que o coração venha até com mais luta por dias melhores para as profissões que nós amamos. Doutor, fizemos uma pesquisa de campo, colhemos algumas perguntas mais frequentes entre as pessoas. E a primeira pergunta para o senhor seria: como o senhor conheceu a fisioterapia e o que levou o senhor a escolher essa profissão? Então, eu já desde pequenininho, né, assisti aqueles filmes que tinham uns acidentados, uns filmes que até tinham na neve, as pessoas que esquiavam, e aí as pessoas tinham aquelas quedas enormes e ficavam sem andar. E eu costumava assistir também as pessoas que caíam de cavalo nesses filmes. E eu procurei saber, poxa, mas qual é aquele profissional que atende aquela pessoa que tem esse tipo de acidente e faz com que aquela pessoa volte a andar, volte a ter uma funcionalidade, uma vida digna e a felicidade de novo. Sim. E aí eu descobri que, na verdade, era o fisioterapeuta. E eu falei, nossa, eu quero isso para mim, né? Que Deus possa me abençoar e eu possa alcançar o sonho de ser um dia fisioterapeuta. Então, desde criancinha, isso realmente me motivava e me encantava. E em que momento, doutor, da sua carreira surgiu esse envolvimento com a política profissional? Então, na verdade, assim, foi desde os primeiros passos, assim como está acontecendo com vocês aqui hoje. Eu já profetizo que em breve vocês vão estar também nas Amém, recebendo. Isso aí, gente, nos ajudando a elevar o nível como nós merecemos que seja elevado. Uma profissão que é tão linda. Então, naquela época, eu passei por alguns professores, como a Sueli Marques, né? Algumas pessoas mais antigas certamente já ouviram falar nesse nome. Carlos Caetano Azeredo, professor Melca, né? Esse ainda está nativo. O professor Levi também está na UFRJ. Professor José da Rocha. Pessoas assim, que fizeram a diferença. Professor Edson Virgínio também, que já foi uma pessoa atuante na política, não está mais entre nós. Eu tive também, eu cheguei a conhecer o próprio presidente do COFITO à época, o Rui Galhardi Menezes, que também foi uma das pessoas... Seu mentor, né? Pois é, o meu grande mentor. Isso. Né? Grande mentor, foi quem me ensinou praticamente assim, tudo que eu sei de normatizações, de escrever sobre normas. Eu aprendi muito com ele. Mas quem me indicou para esse início da vida política na profissão foi o Felipe Suchá, né? Na minha primeira inserção em papel no Conselho, né, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional no CREFITO 2. Ele me indicou para um grupo que entrou, né, conseguiu assumir o conselho e que conseguiu aí o nosso sonho, realizar o nosso sonho de ter uma sede linda, né, para a nossa profissão lá na Tijuca, que é a sede que nós temos hoje. Então, assim, ele fez essa primeira indicação, né, e graças a todas essas pessoas, né, que foram passando e ficando em minha vida, eu acabei me tornando realmente uma pessoa engajada na vida política, na luta por dias melhores. Desde a faculdade, né, eu participava dos movimentos de representação de turma, procurava entender um pouquinho mais sobre os problemas que atingiam a turma e mediar ali na busca por uma solução junto à direção da faculdade, participar também fomentando eventos. Então, na verdade, isso nasce desde o primeiro passo que eu dei na vida profissional em busca da realização do sonho de me tornar um fisioterapeuta. Que bacana. O senhor é presidente do CREFITO 2, né, doutor? Eu gostaria de saber, assim, que desafios o senhor enfrentou até a chegada da presidência do CREFITO? Então, na verdade, eu nunca pensei em ser presidente do CREFITO 2. Nunca, assim, em momento algum. Né? Eu sempre fui dando cada passo, seguindo aquilo que Deus foi me proporcionando em cada passo da minha vida. Né? E aí, assim, sempre, até dizia quando me perguntavam sobre isso, que eu não tinha nenhum interesse. Até o momento em que existia um grupo no Rio de Janeiro ligado a várias entidades, e eram grupos
de entidade que não tinha um senso de confiança muito grande entre eles. Então, a gente tinha a nossa FERJ, que é a entidade mais antiga do Brasil, né? A gente tinha o nosso sindicato, o Sinfito RJ, com as pessoas que participavam do Sinfito, tinham pessoas ligadas à AFB e pessoas ligadas às outras entidades, mas que se organizaram, né? E que, na verdade, não tinham esse senso ali muito de, assim, confiança, estou sendo até honesto, não tinham um senso de confiança em quem assumiria esse papel. Isso acontece. E nessa conversa entre eles, na verdade, indicaram o meu nome, e aí acabou sendo uma unanimidade. Foi tipo um conclave. Foi tipo um conclave, foi isso mesmo, gente, olha, parece um absurdo, mas é a realidade. E aí eles falaram sobre o meu nome, olha, ele sempre cumpriu aquilo que ele prometeu. Aconteceu isso comigo, ele prometeu que iria me ajudar nisso, ele ajudou. Então é uma pessoa que tem bons valores e a gente entende que vai realmente cumprir com os nossos acordos. Sim. E me convidaram, deixaram claro que não tinha mais vaga, a única vaga que tinha era essa do grupo. Meu Deus! Né? E aí eu aceitei o desafio, mas antes de aceitar o desafio, eu até cheguei a perguntar quem era a presidente na época, que era a Regina Figueroa, que tinha uma articulação com o presidente do COFITO, uma articulação política, porque o presidente do COFITO tinha me mantido no COFITO. Eu era diretor tesoureiro do COFITO. Sim. Por quê? Porque aquele grupo que eu participei quando entrei na profissão, né, do CREFITO 2, ele acabou se separando, tendo umas diferenças políticas, e nesse período eu tinha sido indicado para o Conselho Federal, né? E o presidente do Conselho Federal, à época, foi aquele que me escolheu para o cargo, e eu tinha muita gratidão em relação a isso. E aí eu não poderia frustrar ali realmente as relações que ele tinha também com a presidente à época, que era a Regina Figueroa. E ao perguntar a ela, ela disse que não iria vir mais, né? E não iria ter mais esse interesse. E aí, com isso, eu aceitei a oportunidade. Claro que pouco tempo depois ele entrou em contato dizendo que tinha mudado de ideia, mas eu já tinha empenhado a minha palavra. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso voltar atrás, né? Isso aí. Gerou, de certa forma, uma energia ruim e que eu tento desfazer até hoje. A gente tem homenageado ela e outras pessoas que passaram pelo conselho, enfim, valorizado todas as pessoas, criado um movimento isento de oposição, de portas abertas para que todas as pessoas possam nos dar as mãos na luta por dias melhores. Então, assim, foi praticamente assim que eu assentei na cadeira de presidente do conselho. E quando isso aconteceu, eu deixei bem claro na posse. Falei, gente, assim, não sou eu quem vai presidir o CREFITO 2, né? A minha vida já é presidida por Jesus. Então, assim, a presidência do CREFITO 2 vai ser realizada por ele. E aí, a cada dia, eu sempre venho pedindo a ele e a Deus que realmente faça a sua vontade, não só na minha vida, mas principalmente na vida de cada irmão de profissão, né? Que possa nos abençoar com a valorização que a gente merece ter. É isso aí. Eu acho muito interessante, porque publicamente você sempre lembra muito dessas pessoas, né? E é isso que você fala muito do senso de unidade, você vive isso, né? Sempre viveu. Eu acho muito bonito isso. É um exemplo pra gente, né? Isso, verdade. O senhor também é empresário na área de saúde integrativa, né? Como o senhor consegue conciliar a vida de empresário com a presidência do CREFITO, do conselho, tantas demandas? Olha, gente, são muitas demandas. São muitas demandas. São muitas demandas. E assim, eu iniciei na profissão mesmo atendendo, em atendimento domiciliar, sabe, com muita dificuldade. E aos poucos, né, vão acontecendo algumas oportunidades. E daí eu realmente iniciei uma empresa que atua com a saúde do trabalhador, com o campo de medicina tradicional chinesa também no ambiente corporativo. E daí a gente vem lutando para gerar esse clima, né, de promoção de saúde dentro de empresas, né, levando essas oportunidades para empresas, além de manter também os atendimentos domiciliares, né, e toda a vida profissional, porque o cargo de presidente do conselho é um cargo que não tem um salário. Claro que a gente tem uma ajuda de custo, o dia que a gente vai, para as funções que a gente exerce, mas não um salário e nem nada que ajude na nossa previdência. Então, se a gente realmente abandonar a profissão e amanhã ou depois tem uma virada política, a gente acaba realmente não tendo uma possibilidade de prover a nossa família. Então, por isso que a gente tem que se dividir. Então, eu continuo seguindo com a minha vida profissional. Na empresa,
a minha sócia, a minha irmã Deliane lá, ela que é fisioterapeuta também, ela toca a empresa e eu sempre participo como eu posso, com as dificuldades da agenda. Que legal. Por vezes eu vou perdendo paciente porque eu peço para um colega atender. Poxa, eu tenho um compromisso muito E tem importante. aquele paciente que quer ser mais fiel ao Pois é, terapeuta, gente. né? Esse é um grande desafio. Assim, existem, infelizmente, o impacto, alguns prejuízos que acontecem na nossa vida profissional quando a gente acaba assumindo, né, esse cargo. E assim, e é pior às vezes em algumas outras entidades, como a associação e sindicato, que por vezes não tem nem ajuda de custo. Meu As Deus. pessoas se sacrificam mesmo, e por isso é tão importante a gente se associar, se sindicalizar e ajudar essas pessoas a fazer a diferença. Muito bacana. O senhor costuma falar sobre a importância da unidade entre os profissionais, né? Por que esse senso de pertencimento é tão importante e essencial? Então, eu posso trazer aqui um exemplo simples. A Constituição Federal, ela baliza que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Ou seja, cada cidadão tem o direito de ser assistido por um fisioterapeuta. Concordam? Concordo. Isso seja em plano de saúde, seja no sistema público de saúde. Então, se aquele gestor, seja de plano de saúde, seja gestor público, não conseguiu o profissional, e se o cidadão judicializar, ele vai ter que se virar para poder prover. E vai ter que pagar o preço que for oferecido no mercado para colocar o profissional ali. Então, quando a gente tem profissionais enganjados e de mãos dadas, isso se chama unidade. Isso. União é estarmos todos juntos aqui. Ó, são várias pessoas aqui nesse estúdio. Isso. Né? Isso é união. Estamos todos juntos aqui. Unidade é estarmos todos juntos aqui seguindo a mesma direção. Isso é unidade. Isso é o que a gente precisa. Se cada profissional, se cada irmão de profissão gerar esse senso de unidade, nós vamos conseguir fortalecer cada elo da nossa corrente. Eu até Isso falei há aí. pouco tempo aqui sobre o elo da corrente. Sim. Então, a força da corrente está no seu elo mais fraco. Porque é ali que a corrente rompe, Isso mesmo. se ela for estressada, se ela for esticada. Então, a gente tem que fortalecer os nossos elos mais fracos, trocando experiência, conhecimento e estratégias, para que eles não aceitem fazer mais por menos. É claro que alguns podem aceitar isso, até no início da vida profissional, como eu aceitei. Mas que aceite, mas que aceite fazendo a diferença. Sim. Eu atendia paciente domiciliar a R$6, né? Um absurdo. Nossa! E alguns dos colegas aceitavam isso e atendiam uma quantidade enorme. Atendiam em 5, 10 minutos. Eu atendia Nossa. recebendo R$6, mas num tempo para poder oferecer resultado. Com isso, eu conquistava cada pessoa, cada paciente. Eu era a mão de Deus na vida de cada paciente. Com isso, um me indicava para o outro e surgiam os pacientes particulares. Por vezes, eu deixava de atender os planos que pagavam um valor menor, mas mesmo assim, aqueles pacientes ainda queriam a minha assistência. Não, eu faço questão, quanto é que você vai cobrar para mim? O outro plano está pagando 15, eu cobro 15. Não, então, eu pago os 15. E aí eu fui progressivamente aumentando o meu valor. Sim. É diferente, preço de valor, Sim. né? O meu valor. Eu fui me valorizando mais, até atingir realmente a valorização que eu merecia ter, mas fazendo um trabalho honesto. Eu acho interessante que você comentou que o seu diferencial era que a sua visão, sua perspectiva de como que você encarava aqueles pacientes e que você sabia que aquilo ali era um momento, mas que você tinha que dar o melhor de si. Aí eu queria te perguntar se isso é de cada pessoa ou você aprendeu isso ao longo da vida? Olha, na verdade, eu fui aprendendo isso no dia a dia, né? E eu confesso que eu aprendi assim muito lendo a Bíblia, sabe? É uma A boa minha, vida. a minha base, assim, eu ia buscando, eu fui enfrentando muitas dificuldades, inclusive pessoas que queriam me prejudicar. E aí eu estudava como que eu vou conseguir. A vontade era de esganar essa pessoa, né? Nossa, você tacou uma pedra, outra cá, então um prédio em cima de você. E aí era difícil demais. Aí eu pegava para ler a Bíblia e estava lá, olha, você tem que amar o seu inimigo. Aí, caramba, então ele me trata mal, tem que tratar ele bem? Tem que tratar ele bem. E aí eu comecei a tratar bem essas pessoas, e aí essas pessoas começaram a ter esse sentimento ruim, poxa, eu trato ele mal, ele me trata bem, e aí as coisas começaram a acontecer. Mudando o pensamento da pessoa, né? Exatamente, isso em todas as relações, né? Inclusive,
junto a clientes que poderiam indicar outros clientes. E aí o que aconteceu? Bacana. O desenvolvimento foi acontecendo naturalmente. Muito bom, gente. Estou impressionada. Que bacana. Principalmente quando o senhor falou sobre o trabalho de excelência, né? O senhor sendo fiel aos seus princípios, mesmo ganhando tão pouco, né? Mas atendendo o seu paciente com qualidade, né? Isso dura quanto tempo, doutor? Para manter essa persistência? Olha, essa persistência foi realmente por anos, né? Eu confesso que, assim, no primeiro ano eu fiquei nessa base de R$ 6, mas logo no segundo ano, essa base já aumentou para os Aumentou. 15, sabe? Tipo, mais do que dobrou. E aí isso foi progressivamente aumentando. E como que isso aumentava? Com a agenda cheia. Olha, minha agenda começou a ficar cheia, eu não tinha mais tempo para respirar, então eu tinha que dar um jeito de manter a qualidade, diminuindo a quantidade. Isso. E aí aumentava o valor. Então, tem que ser mais valorizado, porque eu estou oferecendo mais resultado. Sendo que na minha época eu não tinha acesso a capacitações gratuitas, eu tinha que pagar pelos cursos. Né? Então, eu tive que pagar para fazer o curso do método Suchá, eu tive que pagar para fazer o curso de especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Isso requer investimento. Hoje, o Conselho oferece acesso a essas capacitações. Por quê? Porque eu me vejo muito nisso. Caramba, no passado, isso fez com que eu pudesse ter mais resultado no meu atendimento. Né? Então, imaginei as pessoas que não têm condições de pagar por isso, de ter acesso a essas ferramentas para poder ser mão de Deus na vida dos seus pacientes. Então, se eu der isso gratuito gratuito também assim, é uma obra, né, gente? Porque a gente Sim. paga anuidade. É. Eu estou falando assim gratuito porque a gente não cobra Sim, pela sim. capacitação. Mas, enfim, sem gerar polêmica. Mas se a gente oferecesse essa capacitação, a gente teria de volta o quê? Melhores resultados, diminuição de problemas com a fiscalização, do profissional mal formado atendendo de uma forma ruim a população. Então, o impacto seria direto no conselho. Além também de ter a valorização, verdade. que é a nossa meta. E como que funcionam os documentos digitais, as receitas, os prontuários? A gente criou o aplicativo do Crefito 2, né, que é maravilhoso esse aplicativo. Hoje, se vocês pesquisarem aí no mercado, esses aplicativos são comercializados aí por um valor de até R$200. E a gente oferece isso gratuitamente ali para os nossos profissionais. E nesse aplicativo, eles têm o acesso a um prontuário eletrônico em que eles podem evoluir o paciente deles, encaminhar um link para o paciente deles para que eles acompanhem, porque o prontuário é do paciente. Então, fica um link ali com o paciente, ó, o prontuário é seu. Com ele lá o link. E tudo seguro, assim, o Conselho não tem acesso a essas informações, porque respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. E ali nesse aplicativo também tem a carteira virtual, o documento virtual do profissional, ou seja, se ele esquecer de levar a carteira física, o documento dele, ele tem a virtual ali, ele apresenta na fiscalização, ele apresenta como um documento no dia a dia dele. Então tem a carteira virtual, tem um cartão de visita, em que o paciente vai lá com o celular, aponta o QR Code e migra os dados do profissional para o paciente. Tem agenda de paciente, tem vários documentos ali que ele pode encaminhar para o paciente e que vem com assinatura em QR Code do profissional, que identifica que ele é devidamente registrado no Conselho, que é o que? É o laudo, atestado, parecer, receituário, solicitação de exames. Tudo ele faz de forma fácil, pelo celular, encaminhando pelo WhatsApp, por e-mail ou imprimindo, se ele quiser. Lá no nosso aplicativo, nós também temos acesso a artigos científicos de todo mundo que comprovam que a fisioterapia é custo-efetivo, ou seja, reduz custo com doença, que é o nosso projeto Custo-Efetividade. É a única entidade no mundo que oferece isso para os seus profissionais. Então, ali, ele consegue ter acesso a esses artigos. E também tem acesso ao Clube de Vantagens do Crefito 2. Para você ter uma ideia, um correntista do Banco do Brasil, através dessa parceria, consegue ter anuidade paga pelo banco. Se ele estabelecer essa parceria com o banco, a gente já tem, ele consegue gerar crédito para pagar a sua anuidade. Olha. Fora isso, a gente também tem ali acesso a desconto em academias, planos de saúde em todo o estado, hospitais, assessoria jurídica, assessoria contábil, ao Clube Sesc e várias outras novidades que estão por vir. Enfim, assim, são várias ferramentas. Lá vocês também conseguem acessar
o CBDF, que é a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico. Então, por ali, vocês colocando a doença, ele é intuitivo, ele vai ajudar vocês a chegar no diagnóstico, que é o diagnóstico privativo dos nossos profissionais. Então, ele ajuda você a realizar o diagnóstico do teu paciente, além também de ter lá a possibilidade de você identificar a CID do paciente, né? A Classificação Internacional da Doença. E também temos a CIF disponibilizada no aplicativo. Certamente, eu ia esquecer de algumas coisas, como, por exemplo, POPs que existem lá, procedimentos operacionais padrão. Aí eu vou atuar com a prescrição de medicamentos, ou com o uso de injetáveis, ou com acupuntura, o que eu preciso ter. Então, lá tem um modelo de PGRSS, por exemplo, que é um programa de gerenciamento de resíduos de serviço em saúde, que você tem que ter no seu consultório. Então, você preenche ali, imprime, coloca no seu consultório. Além das dicas do passo a passo do que você tem que ter para, em caso de uma fiscalização da vigilância sanitária, você não ter problemas. Então, na verdade, o CREFITO 2 procura antever tudo aquilo que pode acontecer de problema e já gera solução. E quando aparece um profissional ou alguém reclamando de alguma coisa, a gente vai lá e gera a solução e oportuniza para todo mundo. Às vezes são certidões, eu preciso de uma certidão que comprova a minha formação. E aí a gente cria digitalmente e oportuniza esse acesso para todas as pessoas. Ou seja, hoje tudo a gente oferece de forma virtual. Inclusive, a gente tem um atendente virtual, né, que foi homenageado o nosso Carlos Caetano Azevedo, Que legal. que é o Carlinho, nosso atendente virtual, que dirime todas as dúvidas pelo WhatsApp, né? Então, a gente vem fazendo realmente o que nunca foi feito. Não, doutor, eu tô até abismada aqui e eu queria te perguntar, da onde surgiu essa ideia, essa motivação? Que é o melhor aplicativo do século. Da onde surgiu essa ideia? Assim, a ideia de querer me ajudar. Gente, eu falo, poxa, eu queria ter, eu como fisioterapeuta, eu queria ter isso para mim. Eu como fisioterapeuta, então é isso, sabe? Eu queria ter isso. Então, assim, se eu procuro algo que seja bom para mim, é porque eu quero que seja bom para mim. Mas é por isso que você tá nesse cargo, é sobre essa ferramenta, tá vendo? Olha aí, olha. Esse é o diferencial. Então, assim, mas vem crescendo com as outras pessoas, porque aí a gente coloca ali a ideia, e aí outra pessoa vem, mas por que não coloca dessa forma? Aí eu já coloco essa pessoa direto com o nosso assessor de TI, que aí ele já vai desenvolvendo. Aí o outro surge, por que o conselho não cria mais isso aqui que seria tão legal? Aí eu já coloco, mas por que não faz uma matéria assim? Eu falo, vou te passar o telefone do nosso assessor de comunicação, Rodolfo. E aí já fala com o Rodolfo. E assim funciona, gente. É um senso de unidade, né? É um senso de unidade. A gente vai colocando em contato com os nossos assessores, a gente vai construindo junto e o sonho vai se transformando em realidade. É assim, né? Sonho que sonhamos juntos, podemos realizar. Isso mesmo. Doutor, eu queria saber também como os estudantes podem participar de pautas que o Conselho e entidades representativas estão defendendo hoje em dia. Então, abrindo a porta e entrando. Porque, na verdade, nem abrindo a porta, porque a porta já Já está tá aberta. aberta. Gente, eu vivo convidando os acadêmicos que participam de liga. A gente tem isso, o canal aberto nas nossas mídias sociais, a gente divulga isso, mas, infelizmente, assim, poucos dos nossos acadêmicos e até profissionais acompanham as nossas mídias, sabe? Quando a gente vai perguntar alguma coisa sobre a vida da Virgínia Fonseca, por exemplo, todo mundo sabe. Ih, separou! O próximo BBB, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Mas quando a gente vai perguntar, você viu ali o que foi divulgado ontem lá pelo CREFITO 2? Caramba, vai ser pautado lá na Comissão de Cidadania e Justiça, o piso. O que a gente pode fazer para melhorar? Gente, entra lá, vamos mandar mensagem para os políticos. Gente, isso ninguém faz. Não. Ninguém acompanha. Às vezes tem gente Se que ela reclama. se a Virgínia fosse fisioterapeuta, Meu Deus. Eu até tento, eu busco contato com essas pessoas também. Eu busco, gente. 13 de outubro, você vai ver que tem um monte de vídeo de celebridade. Aí o que eu faço? Eu uso a imagem dessas celebridades. Eu tento conseguir esses vídeos para poder divulgar a nossa profissão. Às vezes tem até celebridade que algumas pessoas não gostam. Aí eu falo, gente, mas essa visibilidade tem uma influência digital. Faz com que o nome da profissão reverbere. E o que a gente quer? Reconhecimento. Não, isso que você falou também do piso salarial, vou até aproveitar para perguntar, né, que é uma das nossas grandes demandas atualmente. Então, qual é a situação atual desse projeto e se há alguma expectativa real de aprovação, né? Então, o projeto hoje está na Comissão de Cidadania e Justiça. O relator do projeto é o deputado Duarte Júnior, nosso parceiro. Inclusive, ele é um deputado que é da jurisdição da
presidente, doutora Letícia, que eu mando um abraço aqui, e que ela está incansável ao lado desse deputado. A gente trouxe ele para o Rio de Janeiro, chegamos a levar ele para um jogo no Maracanã, chegamos a abraçar ele, para que ele apresentasse um lindo relatório. Amigo de infância. Ele apresentou um lindo relatório para poder aprovar essa lei. E eu profetizo que a gente vai aprovar esse ano, se Deus quiser, não só aprovar, mas sancionar. Então, nessa comissão, ele sendo votado, e aí a gente tem que fazer pressão nos políticos, peço apoio a todos vocês, vamos pressionar os políticos dessa comissão, está lá na mídia social do Crefito 2, inclusive o atalho para as mídias sociais desses políticos, o e-mail deles, vamos mandar muito e-mail, sensibilizando-os encher a caixa de e-mail. A aprovar de forma rápida, a pautar logo para amanhã. Você comentou até no podcast que se a gente fizesse isso mais rápido, já teria acontecido em um mês. Já teria, a enfermagem fez isso. Os enfermeiros ajudaram de forma maciça as entidades da enfermagem. Se a gente conseguir fazer com que os nossos acadêmicos, os profissionais façam isso diariamente, uma vez por dia, a gente consegue aí em menos de um mês aprovar isso. Eu não tenho dúvida. E daí, sendo aprovado nessa comissão, vai para a plenária do Senado. Sendo aprovado na plenária do Senado, já vai para a sanção presidencial. E daí a gente já vai ter o piso valendo para todo o nosso país. Acontece que os gestores municipais, que são os prefeitos de cada município, ele tem autonomia na Constituição para poder decretar os seus pisos municipais. A gente tem um piso estadual que não é respeitado pelos municípios. Por quê? Porque a Constituição garante que os municípios podem adotar o seu piso. Então, tem, de certa forma, uma precarização acontecendo, não só aqui nos nossos municípios, mas nos municípios de todo o país. Com essa lei, todos os municípios vão ter que cumprir esse valor. E vai ter também um recurso para pagar isso em todos os municípios, ou seja, os municípios não vão quebrar. E o recurso é regulamentado através da PEC 24, que é um projeto de emenda constitucional número 24, que também está tramitando no Congresso, que a gente está acompanhando e que a gente também está pedindo para que todos os nossos colegas e os nossos acadêmicos ajudem ali a pressionar de forma positiva os políticos a aprovarem, porque daí a gente vai ter a lei aprovada e o recurso aprovado para poder financiar essa remuneração para todos os nossos colegas. Falando de pressão, né? A gente tem que fazer pressão, mas a gente também é pressionado, né? Porque a fisioterapia frequentemente enfrenta tentativas de invasão de área, né? Principalmente por parte da medicina. Então, como é que o Crefito e o COFITO têm lidado com isso? Então, quando a gente fala da medicina, assim, são algumas entidades médicas, porque a maioria dos médicos são pessoas éticas, respeitosas, mas infelizmente a maioria dessas pessoas não participam de política da profissão e nem gostam, sabe? Então, infelizmente, algumas pessoas que não têm bons valores acabam ocupando esses cargos e acabam lutando para que as regulamentações criem os atos da saúde como privativo da medicina de médicos. E geralmente são aqueles atos que trazem uma boa remuneração. Eles não querem aqueles atos que vão gerar uma remuneração ruim. Eles não lutam para que a aspiração, por exemplo, seja exclusiva deles. Não, eles não lutam, né? O que não dá dinheiro, você não vai ver ali realmente essas entidades médicas lutando. Agora, o que dá dinheiro, né, aí sim eles vão lutar para ser privativo deles. E aí, assim, a cada passo que a gente cria uma nova normatização, como que a gente criou da prescrição de medicamentos, utilização de injetável, da eletroestimulação transcraniana, das ondas de choque, assim, são várias regulamentações que nós criamos e a cada passo que nós damos na criação dessas regulamentações é um processo na justiça que eles utilizam contra a gente e a gente vence esse processo na justiça. Então, acaba ajudando a gente a fortalecer a nossa normatização na justiça, como a última que nós vencemos na Justiça Federal, que não cabe mais recurso e que garante autonomia aos nossos profissionais, como profissional de primeiro contato, profissional apto a diagnosticar a doença, além também do seu diagnóstico fisioterapêutico, que é privativo, e também reconhece as nossas especialidades, né, em acupuntura, osteopatia e quiropraxia. Então, não cabe mais recurso da medicina, já está pacificado na justiça. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, com autonomia para solicitar exames, prescrever, diagnosticar, enfim.
E vamos em frente nessa luta. Então, Amém. o senhor mencionou a acupuntura, vamos falar disso também, porque a fisioterapia ela foi pioneira nessa prática no Brasil. Você pode explicar um pouco melhor sobre isso, a disputa jurídica e ética com outras profissões? Sim, em 85, salvo engano, foi a primeira normatização do COFITO regulamentando a acupuntura como uma prática do fisioterapeuta, né? Depois como uma especialidade do fisioterapeuta e sem caráter de monopólio, né? Ao contrário do que a medicina fez aí recentemente, enfim, perdeu na justiça, eu já até falei aqui, mas nós fizemos lá, criamos essa resolução e fomos o primeiro também a normatizar as práticas integrativas e complementares de saúde para as nossas profissões. E nessa época, o Conselho de Medicina, ele normatizou que a acupuntura era considerada uma técnica charlatã. E os médicos que a utilizassem seriam caçados e processados na justiça. Então, tenho até um amigo, né? Há muito tempo que eu não falo com ele, que é o Vu, o nome dele é médico, né? Dr. Vu, e em que foi um dos precursores também da acupuntura naquela época aqui no Brasil, e que foi cassado pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional. Depois foi, claro, ele recorreu e o processo foi para o Conselho Federal, mas também respondeu na Justiça e foi perseguido, muito perseguido pelas entidades médicas que não permitiam que os seus profissionais utilizassem esses recursos. Né? E é claro que depois que surgiram os primeiros artigos científicos comprovando aquilo que o direito consuetudinário da China, do Japão, já entendia há 5.000 anos que era algo que surtia efeito, mas quando os artigos científicos começavam a mostrar resultado, eles mudaram essa resolução, considerando a acupuntura não só uma especialidade médica, mas privativa dos médicos. Ah, que coisa, hein? Olha só. Olha como o mundo dá volta. E certamente começaram a perceber que dá resultado e que tem retorno financeiro. Sim. Então, hoje, essa é a luta. Inclusive, em alguns planos de saúde, eles conseguem fazer com que o procedimento seja pago apenas para os médicos, que não está como obrigatório lá no rol, né, da ANS. Então, eles conseguem, porque tem gestores médicos de planos de saúde e que acabam criando políticas que beneficiem apenas aquela classe profissional. Meu Deus. E, infelizmente, tolhem muitas vezes os pacientes de terem acesso ao profissional que vai poder fazer mais, ter melhores resultados. Então, mesmo nesses planos de saúde, alguns pacientes vão lá, pedem reembolso, conseguem ter o reembolso, mas mesmo assim fazem questão e têm assistência do fisioterapeuta em acupuntura. E a gente vem lutando para que essas situações acabem sendo solucionadas junto aos planos de saúde, junto à saúde pública, que hoje já existe em todo o país, a política de práticas integrativas complementares de saúde, que insere a acupuntura e as demais práticas, como a política de Estado, né, a portaria 971, e que disponibiliza em todo o país. E hoje já é oferecida para toda a população. Agora, doutor, tem uma pauta aqui que está sendo polêmica hoje em dia nas redes sociais, que é a questão do ensino EAD na área da saúde. E uma pergunta que eu quero fazer para o senhor é: qual a posição do doutor e do CREFITO 2 sobre os cursos de fisioterapia e terapia ocupacional à distância, né? Curso EAD. Então, o CREFITO 2 ele emitiu uma resolução, né, deixando bem claro sua posição, que é uma posição que luta pelo ensino 100% presencial nas graduações de fisioterapia e terapia ocupacional. Recentemente, o governo, através do MEC, até teve uma participação do presidente da República, emitiu uma normatização criando um marco regulatório, permitindo a utilização da tecnologia de ensino à distância nos cursos da área da saúde. E diminuir o impacto dessa formação para algumas profissões, né? São elas o direito, a odontologia, a medicina, a enfermagem e a psicologia. É claro, assim, essas profissões possuem maior número de representantes eleitos, sejam senadores, deputados, e até no próprio governo, e acabam fazendo pressão ali, e conseguem, muitas das vezes, obter alguns benefícios. Então, muitas das vezes, a gente percebe que essas entidades, as pessoas que representam essas entidades, acabam cantando vitória para algo que não é uma vitória. Eles têm, sim, a utilização de um percentual
da formação à distância. Então, eles não tiveram essa vitória. Claro que nós tivemos uma derrota maior junto com várias outras profissões, como a fonoaudiologia, a farmácia, a medicina veterinária. Enfim, são várias profissões que foram afetadas. E agora a gente está buscando uma sensibilização dessas outras entidades para não saírem mais desse senso de unidade. Para que juntos nós possamos derrubar essa normatização, de forma que os cursos de graduação nas áreas de saúde sejam 100% presenciais. É claro que a gente está trabalhando no executivo para essa mudança, no governo federal, junto ao governo federal. A gente sabe que existe um conflito de interesse junto ao MEC. As instituições de ensino, principalmente as privadas, e seus representantes que dominam ali, e que olham muito mais para o dinheiro, para o lucro, do que para a formação de qualidade, para a saúde do nosso povo. E a gente luta contra esses interesses que muitas das vezes financiam a campanha de políticos. Mas é claro que a gente acredita muito em Deus e a gente acredita que se a gente não conseguir via governo, a gente vai conseguir no projeto de lei que tramita em Brasília para poder tornar obrigatória a formação presencial em todos os cursos de graduação da área da saúde. E daí a gente vai precisar de engajamento. Novamente, engajamento. De todos. E como os estudantes podem identificar instituições sérias para evitar armadilhas na formação, doutor? Então, bom, primeiro, assim, a busca do registro junto ao MEC, né, que é fundamental. Mas, fora isso, é muito importante buscar ter o conhecimento do corpo docente, que são os profissionais que realmente têm vasta experiência, da carga horária teórica e prática, que deve ser presencial, para que possam buscar uma instituição séria e que tenha uma formação de qualidade, para que você possa realmente sair dessa instituição de ensino fazendo a diferença na sua vida profissional. Então, é importantíssimo que a pessoa que deseja realmente tornar sonho em realidade em ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional faça essa busca. A gente tem essa disponibilidade agora pelo Crefito, mas como é que fica as capacitações presenciais e online? Se tem chegado também ao interior do estado, né? E como é que os acadêmicos podem participar dessas oportunidades? Então, os acadêmicos têm a oportunidade aberta de participação. A gente tem vagas para acadêmicos em todas as nossas capacitações, a não ser as capacitações assim que são de necessidade de formação pós-graduação. Que algumas delas, como, por exemplo, o tratamento de onda de choque, tem alguns recursos ali que necessita, mas que assim, é a minoria. A maioria, hoje o que está sendo oferecido é 100% das capacitações, tem a oportunidade de participação dos acadêmicos. E quem escolhe essas capacitações? Quem sugere essas capacitações? Cada um dos nossos profissionais acadêmicos. Nós temos um link de gestão participativa em que a gente permite a cada profissional de cada município fazer a sua sugestão. E quando a gente observa que tem um número grande de profissionais do município que possa ser limítrofe, longe, distante, a gente vai lá e oferece a capacitação. Caramba, que legal! Que bacana. E como que funciona esse procedimento? Então, primeiro a gente busca uma parceria com a gestão executiva do município, a prefeitura e a Secretaria de Saúde. A gente encaminhou ofício para todas as secretarias de saúde, para todas as prefeituras, informando sobre a oportunidade de parceria com o Crefito 2 e perguntando, inclusive, sobre dados epidemiológicos. Quais são as doenças que mais atingem aquela população, para que a gente possa fazer um planejamento de capacitações que vai de encontro às necessidades daquela população. E daí a gente também pede ali a oportunidade de espaço que possa contemplar um número de 100 pessoas ou mais de forma confortável, para que a gente possa levar a capacitação. Então, aos poucos, a gente está conseguindo estabelecer parceria em cada município e levar a capacitação para cada município. Quando a gente não consegue essa parceria com a gestão, mas mesmo assim a gente tem um grande número de solicitação, a gente busca parceria com as entidades privadas, como a Estácio, por exemplo, tem sido uma grande parceira. Em Cabo Frio e em vários outros municípios, a Estácio tem oferecido suas salas e a gente tem feito as nossas capacitações nesses espaços. Além também de outras entidades de ensino superior que também têm feito essa parceria. Então, eu gostaria até de agradecer aqui a Estácio por essa oportunidade que tem realizado em alguns municípios onde a gente não consegue espaço via Prefeitura ou Secretaria de Saúde. Muito bom. Parabéns. Conselhos e inspiração para os estudantes. Agora é o bloco do Conselho e Inspiração. Que qualidades o senhor acredita serem essenciais para que um estudante se torne um bom profissional? Olha, a
O primeiro eu acho que é o amor, né? Enfim, tem uma passagem bíblica que fala que mesmo que eu soubesse a língua de todos os homens, que eu falasse a língua dos Dos anjos, né? anjos. Sem Sim. o amor, eu nada seria. Então, assim, tem que ter amor. Porque a pessoa vai encontrar vários desafios, assim como vai encontrar desafio em toda a vida, né? Deus não diz que a gente não vai encontrar Que dificuldade vai e ser desafio. fácil, né? Não diz. É. Ele diz, olha, não vou dizer que vai ser fácil, não. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou estar ao seu lado em todos os isso aí. momentos. Ele vai estar ao nosso lado. Então, se tiver amor, assim, não vai ser pelo trabalho, sabe? Então, quando eu vou atender, por mais... Quando eu estava lá, era R$6. Olha, gente, vou ser sincero. É muito esforço. Assim, assim era não tinha aquela mesa farta, era uma vida humilde, a situação melhorou com o tempo, mas assim, era bom demais porque assim, eu olho para trás e ainda eu tenho saudade ainda daquilo porque tinha amor, sabe? Uhum. E gente que não podia pagar, que era de alguma comunidade que às vezes aparecia, né, no consultório e eu atendia, não tem condições para não se preocupa, o pagamento vai ser dado. Mas quem vai dar? E aí a pessoa vinha com um bolinho para mim, sabe? No dia seguinte, que meu primeiro consultório foi perto de uma comunidade. E aí vinha com um bolo para mim, assim, um bolinho que fazia, sabe, em casa, e trazia o bolo, olha, muito obrigado, me ajudou a melhorar, eu queria pagar de alguma forma, sabe? E quando tem amor, gente... Eu só não assim, pago com dinheiro, mas pago com não é gratidão, trabalho, né? não vai ser trabalho, sabe? Por mais que, mas é horrível, porque eu estou desvalorizado. Mas quando tem amor, a coisa muda, sabe? Por isso que tem que ter o amor. Primeiro é o amor. Além do amor, é a empatia. A gente não trata doença, gente. A gente não trata doença. O fisioterapeuta não trata doença, a gente trata de ser humano. A gente tem que ter empatia. Então, sem amor, sem empatia, e principalmente ética. Porque quando fala amor e empatia, o amor já vem com os traços da ética, sabe? Que são os bons valores. É isso mesmo. Os bons valores, né? A honestidade, a afabilidade. É o fruto do espírito, né? Que não tem como ficar sem um, né? É um, vai seguir o outro. É isso. E é o que pode mudar o nosso país. Né? É isso aí. O que seria uma reformulação da política de educação do nosso país, estabelecendo esses valores. Claro que não vai ser de agora, mas que as crianças vão poder ter esses valores e mudar a nossa situação para melhor. Muito bom. Mas, eu doutor, acho que é isso. uma coisa que você falou também, foi até que achei muito interessante a comparação que você fez da garrafa de água no trânsito e no aeroporto. Isso. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso também, ainda mais para o profissional, né? Estudante. Pois é, eu costumo dizer isso. Às vezes você não é valorizado, muitas das vezes, assim, e é porque você realmente não está no lugar certo. Você tem que procurar o lugar que vai realmente te valorizar. Essa busca tem que ser sua. Não adianta você continuar tentando ser valorizado, vendendo a água no trânsito, porque o preço vai ser sempre aquele, o valor vai ser aquele. Então, vamos buscar as oportunidades que vão, de fato, direito, nos valorizar. É isso. Né? Então, é esse o sentido. Eu acho que essa... A comparação esse é o nosso bem grande legado. autoexplicativo, essa Pois comparação. é o mesmo produto, né, que recebe um valor muito maior num ambiente diferente. No aeroporto, você paga R$15 uma garrafa d'água. No trânsito, R$1. Sabe? Qual é a diferença? O ambiente. É isso. A gente Garrafa tem que procurar... mesmo, água mesmo, você mudou o ambiente. Exatamente. Temos que procurar um ambiente que vai nos valorizar. E, principalmente, se a gente conseguir evitar com que a água seja vendida, a pessoa vai ter sede. Olha, não vai vender por menos desse valor. Vamos fazer um consenso aqui no município? No município, aqui em Madureira, vamos fazer um consenso? Ninguém vai aceitar atender por plano de saúde aqui. Isso é muito importante. Qual vai ser o valor? R$50? Não, aqui para o município R$40. R$40, fechado 40. Ninguém aceita por abaixo de 40, fechado. Se ninguém aceitar e o plano não conseguir quem ofereça o serviço ali, ele vai ser obrigado a aumentar o valor, porque o paciente, se entrar com uma liminar, obriga o plano a oferecer um valor maior. Então, e plano de saúde é complicado, né? E Você dá atender por até para plano de municiar saúde. o paciente com uma tese para que ele possa entrar e o plano tem essa obrigatoriedade de pagar um valor maior. Então, se a gente criar esse senso de união, a gente pode conquistar essa valorização. Isso em todos os campos. Também nos editais do município, lançou um edital. Tá pagando R$1.000 ali. Vamos conter, gente. Vamos tentar não aceitar. Então, é possível fazer dessa forma. Não é possível o conselho obrigar. Porque se tentar fazer isso, a gente é punido em milhões. O CAD, que é o órgão de defesa econômica, já puniu o Conselho de Odontologia. Caramba. Já puniu vários conselhos. Inclusive, enfim,
Tem punições aí tramitando, inclusive processo contra a própria OAB tramitando, e a gente não pode fazer isso, não podemos obrigar, né? Ou seja, o profissional pode aceitar o preço que está sendo oferecido para ele. Eu te ofereço R$1. Se ele quiser, ele vai aceitar Cabe a ele R$1. aceitar ou não. Então não dá nem para punir o profissional que aceita R$1, nem a empresa que paga R$1. Justamente. Porque a lei de liberdade econômica permite isso no nosso país. Mas a gente pode sensibilizar cada profissional a não fazer mais com menos, que é o que a gente está fazendo. Não, mas você falou também sobre os editais. Você falou também publicamente como que o CREFITO tem trabalhado com policiamento para fiscalizar as pessoas que estão indevidamente na profissão. Você pode falar um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante. Exatamente. A gente tem trabalhado assim com parceria, inclusive, com cada colega ou acadêmico, quando eles fazem ali quando eles têm a percepção e conseguem até comprovar que a pessoa está lá no município exercendo a profissão e não é um profissional registrado no conselho, isso a gente consegue descobrir através do link no nosso site. A pessoa pode vir, entrar em contato com o conselho, a gente consegue criar toda a estrutura para poder flagrar essa situação. Caramba. E a gente age em parceria com a Polícia Federal, e muitas das vezes a gente leva preso. Eu cheguei a dar voz de prisão para uma pessoa que estava exercendo ilegalmente a profissão de terapeuta ocupacional. Então, essa parceria a gente realiza em cada município do estado do Rio de Janeiro. A gente consegue identificar e consegue agir. Infelizmente, existe uma máfia no país que vem vendendo diplomas falsos. Isso. Meu Tem Deus. passado isso muito nas Em redes várias sociais. áreas. E a gente tem atuado, são vários processos já encaminhados para a Polícia Federal, e nós estamos de olho, e não só de olho, hein, gente? Já passo aqui o recado. Para aqueles que desejam utilizar esse material, a gente consegue identificar de forma rápida, né, que esse documento é falso, e a gente consegue agir com parceria da polícia. Então, certamente, vocês vão lá para retirar a carteira de vocês e, infelizmente, vocês vão ser levados presos. Então, assim, evitem cometer esse tipo de crime, porque é um crime que vai, infelizmente, levar você para a cadeia. E, fora isso, os processos que você acaba respondendo caso cometa esse Fora que é uma ilícito. vergonha, né, pra pessoa. É uma É vergonha. uma pra pessoa. vergonha e mancha muito nossa profissão, né? Exatamente. Ai, Felizmente. Vitor, só mais uma pergunta também, que é mais uma ilustração que você fez, que essa eu não entendi, eu queria que você explicasse. Do pão e da carne. Então, acontece que, assim, muitas das vezes a gente fica com aquela grande dificuldade de conseguir, né, no dia a dia, uma oportunidade para a gente prosperar, né? A gente muitas das vezes tenta olhar para a carne e eu queria ter a carne, e existe muita dificuldade, claro, para você obter a carne. Então, assim, no início a gente tem que investir em conseguir o pão. Então, por isso que nos primeiros passos a gente tem que ter mais humildade, sabe? A gente tem que trabalhar mantendo o senso de amor, mas também com senso de humildade. Não vai dar para a gente começar como aquelas pessoas que já estão lá, vamos dizer assim, no cume, né? Como, por exemplo, um Newton Petrônio, né? Que já está no esporte já há tanto tempo e já tem todo um legado. Então, se a gente vai realmente iniciar a nossa vida profissional, a gente tem que iniciar com mais humildade, iniciando ali com bastante humildade, para que a gente possa ali de forma gradativa conquistar o nosso pão, e aos poucos a gente consiga ir gerando esse senso de união até a gente conseguir conquistar a carne. São degraus que a gente tem que subir aos poucos, né? Saber, até chegar no objetivo. Que conselho o senhor daria para aquele acadêmico que ama a profissão, mas tem medo ou receio do mercado de trabalho, dessa valorização no mercado de trabalho? Então, se ele ama a profissão, assim, eu acho que o meu conselho tem que ser: tenha fé. Se ele ama a profissão, é que ele tenha fé. Porque se ele realmente ama a profissão, quando ele estiver trabalhando, mesmo enfrentando essas dificuldades de desvalorização, ele vai se sentir um prazer naquela assistência. Ele vai sentir um prazer naquilo que ele está fazendo, sabe? E mesmo tendo essa desvalorização naqueles primeiros passos, né, ele vai seguir para fazer aquilo que de melhor ele puder fazer, para ser mão de Deus na vida do seu paciente. E com isso, gradativamente, as pessoas vão reconhecendo o trabalho dele.
E ele vai gradativamente prosperando, como exemplo que eu trouxe no início. Foi. Uhum. Se ele tiver fé, assim, do tamanho de uma Grosso semente de mostarda. mostarda, ele vai conseguir. Assim, não tenha dúvida que ele vai conseguir. Eu nunca vi nenhum caso de um profissional de qualquer área que tenha utilizado essa lógica, que tenha seguido essa lógica e que não tenha prosperado. Aliás, eu vou aproveitar o gancho, vou citar um grande pensador que eu admiro bastante, que tem uma frase impactante que diz assim: se o bom futuro demora para chegar, traga-o para o presente. Olha, foram lá pegar. Frase boa, frase boa. Olha, às vezes eu fico escrevendo ali as coisas. Vem mais ideias. Mas é isso, gente, é isso. É lutar para trazer para o isso. presente o futuro que a gente merece. Porque vivem falando, fisioterapia é a profissão do futuro. Que futuro? Que é o futuro? Profissão do futuro é sempre para agora. depois. Eu quero é agora. Eu falei, então vou fazer uma frase para mudar isso. Tem uma frase que um grande colega meu que é médico também, que se encaixa nesse conceito. Ele falou em Gabriel, trabalhe naquilo que você se sinta de férias o ano todo. Algo que você realmente gosta de fazer, que você não vai sentir peso ao trabalhar. Você vai trabalhar com gosto. Você vai levantar com aquela vontade. Não, eu vou trabalhar. Entendeu? Que é essa parte do amor, a profissão que a gente está conversando. Esse texto né? aqui também é interessante porque ele fala muito de você realizar pequenas construções agora, né? Pequenas coisas agora para trazer o teu futuro para cá, né? Presente. Ficar mais É perto, isso aí. né? Mais próximo, né? Me impactou bastante essa frase. Que a gente está falando muito de propósito aqui. Como que a gente equilibra o propósito com o retorno financeiro na fisioterapia? Então, olha, o equilíbrio, aí o grande senso de equilíbrio está realmente na questão do amor que eu falei. Assim, onde está o seu propósito? Né? Onde você está realmente apoiando o seu propósito? Muitas das pessoas não têm assim, nenhum sentido para a própria vida. Não é né? mesmo? E o sentido da vida não pode ser somente em bens materiais. Então, é aquilo que eu disse no início. Se o propósito for o amor, o equilíbrio já está sendo dado desde a sua formação profissional. Então, você já está seguindo o caminho do seu propósito, que é o amor. Aí eu amo a fisioterapia, eu amo ser fisioterapeuta, eu amo ser mão de Deus na vida das pessoas, eu quero isso para mim. Então, você já está indo no caminho que vai dar no propósito, está seguindo a direção que vai atingir o propósito, que é o amor. Então, nesses tempos de desafios, de dificuldades, você vai estar insistindo. Existe até uma frase de um monge budista, acho que é Thich Nhat Hanh, que dizia o seguinte: não existe caminho que leve à felicidade. A felicidade é o caminho. Olha. Forte. Se a felicidade for o caminho, desde o início da sua faculdade, você vai estar realmente tendo uma vida feliz em cada passo desse caminho, porque você vai estar fazendo o que você ama. Então, o propósito vai estar a cada dia sendo alcançado, em cada passo. É verdade. Isso, amém. Emocionante. Então é isso. Estamos encerrando aqui mais um Você quer adicionar mais episódio. alguma coisa? Gente, quero sim. Assim, Já já para abre espaço, todos abre que estão nos espaço. ouvindo, aí, os acadêmicos, profissionais, peço que vocês nos ajudem, acompanhem as mídias sociais do Crefito 2, acompanhem tudo que a gente vem fazendo. O que a gente não vem fazendo, assim, podem sugerir. Meus dados, até o meu celular, meu contato, estão disponíveis para cada irmão de profissão, futuro irmão de profissão. A gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês. A gente tem muitos sonhos. E a gente também tem uma abertura para receber cada sonho aqui, de cada um de vocês. E a gente tem a certeza que com a ajuda de cada um de vocês, nós vamos conseguir transformar muito mais sonhos em realidade, alcançando não só a dignidade, mas principalmente o orgulho de cada um de vocês de fazer parte dessa que a gente considera a família Crefito 2. Tá? Deus abençoe. Gente, vamos aplaudir o doutor. O estúdio está cheio aqui. Vocês que estão em casa não estão vendo, mas tem bastante pessoas aqui. A gente está muito feliz com a presença do doutor. Muito obrigada. Em nome de toda a Liga Acadêmica Fisiomotion aqui de Madureira, Estácio, nós queremos agradecer a presença do senhor. A gente agradecer especialmente porque a gente lutou para conseguir achar uma data e você foi persistente comigo. Você veio lá, não. Eu só podia fazer aniversário essa semana. Ai, Parabéns, parabéns. Aí Foi você... no dia do aniversário da minha filha, eu falei, não vou poder. Mas ele me sugeriu a data. Ele me sugeriu e a gente conseguiu marcar.
De verdade, muito obrigada. Tô muito feliz. Legal. Todos nós estamos. É uma semente, né, gente? Assim, isso são sementes que são plantadas. Eu tenho certeza que essa semente vai chegar em alguém aí É e vai gerar fruto, sabe? Um fruto de amor, que é o fruto que a gente quer gerar. Exatamente. Sabe? Se a gente conseguir gerar muitos frutos, se a gente conseguir plantar muitas sementes, a colheita vai ser grande. A gente quer uma colheita grande. Isso aí, amém. Doutor, me sinto honrado de estar aqui conversando com você. Tá? Honrado. Unidade. Estamos encerrando mais um episódio do podcast, tá? Vocês aí de casa, nos acompanhem na rede social aqui da Liga Acadêmica, @Physiomotion Unesa, nosso canal no YouTube, @Physiomotion Podcast. E até o próximo episódio. Muito obrigado pela presença de todos.